Bem-vindos de volta ao estudo do C# e ADO.NET. Estamos aqui a ver quais são os conceitos básicos do que é uma base de dados. Só assim, percebendo o que é uma base de dados de uma forma muito genérica, é que depois iremos entender mais facilmente os conceitos de gestão de bases de dados através do ADO.NET. Ora, vimos no vídeo anterior então o que é uma base de dados simples. Pode ser uma base de dados composta por várias tabelas, mas sem qualquer espécie de relação entre elas. No entanto, temos aqui, neste caso, com o qual finalizámos o vídeo anterior, o conceito muito genérico e muito simples do que é uma base de dados relacional. Isto é, uma base de dados na qual, da tabela clientes, nós temos uma relação com a tabela encomendas. Através de quê? Através do campo ID cliente, ok? Reparem como ele se repete aqui nas duas tabelas. Ora, quando falamos então de gestão de bases de dados relacionais, nós estamos a falar de dois conceitos genéricos. Este conceito que aqui está, que é a definição de um ID, de uma identificação do cliente, é o conceito designado por Primary Key, okay? Chave primária, ok? Uma chave primária é, por definição, um valor numérico, normalmente, pode não ser, pode ser também um valor alfanumérico, pode ser texto, mas normalmente é um valor numérico que define a exclusividade de um determinado registro. Isto é, não há um outro cliente com o ID igual a 0. Há apenas um. E ele está depois descrito nos campos à frente. Da mesma forma que só há um cliente com o ID cliente igual a 1. E, portanto, uma chave primária permite-nos definir este tipo de definição. Ela é depois fundamental para criar aquilo que são designadas por relações, ok? As relações que existem entre as tabelas. Neste caso, entre a tabela clientes e encomendas, nós temos uma relação que é vulgarmente designada uma relação de 1 para muitos, ok? 1 para muitos. E, portanto, o que é que significa uma relação de 1 para muitos? Significa, genericamente, que um cliente pode ter muitas encomendas, neste caso, ok? Portanto, um registro na tabela de clientes pode ter vários registros associados a si na tabela das encomendas. E, portanto, este é o conceito de relação, 1 para muitos. Daí nós designarmos este tipo de bases de dados uma base de dados relacional. Então já vimos que existe aqui o conceito de primary key, ou chave primária, e depois o conceito que lhe está associado na tabela com a qual mantém uma relação de 1 para muitos é o conceito de foreign key, chave estrangeira, ok? Ou chave secundária, como lhe queiram chamar. E então, o que é que isto me pode permitir? Bom, eu posso simplesmente dizer assim, bem, eu quero saber quantas encomendas tem o cliente 1. E então, sabendo os dados do cliente 1, eu posso ir automaticamente perguntar onde é que as encomendas se encontram. E para que a gestão de uma base de dados se processe normalmente, é utilizada uma sublinguagem que é standard para a gestão de bases de dados, que é a linguagem SQL. Ok? A linguagem SQL significa Structured Query Language. Structured Query Language. Ora, o que é o Structured Query Language? É uma linguagem que nós vamos utilizar dentro, neste caso, do C#, através dos elementos do ADO.NET, para podermos comunicar com a base de dados. E o que é que significa comunicar? Significa, genericamente, pesquisar dados, inserir dados, atualizar dados e, em última instância, eliminar dados. Okay? Genericamente, estas são as 4 principais operações que nós podemos fazer com uma base de dados, utilizando então a tal linguagem SQL que nós iremos ter
muita ocasião de poder explorar aqui com maior ou menor detalhe, ok? Porque ela é fundamental, porque sem o SQL nós não vamos conseguir pôr o nosso C# a comunicar com as nossas bases de dados. E, portanto, temos aqui então conceitos de primary key, foreign key, relações entre as duas tabelas. Neste caso, para cada cliente poderão existir inúmeras encomendas, dezenas ou milhares de encomendas. Temos depois então o conceito de SQL, o Structured Query Language, que é a linguagem que nós iremos utilizar dentro do C# para podermos comunicar com as nossas bases de dados, ou neste caso, mais específico, com as nossas tabelas da base de dados. E a comunicação, genericamente, permite-nos fazer estas 4 principais funções. Pesquisar dados que já existam dentro da base de dados, inserir novos dados, atualizar dados que já existam, ou então eliminar dados que existam na nossa base de dados. E, portanto, este é o conceito muito importante que nós temos que reter nestes vídeos iniciais e preparatórios. É a forma como é constituída uma base de dados, e nós iremos ter a ocasião depois de ver aqui com outras ferramentas o mesmo tipo de apresentação, se assim lhe queremos chamar. O conceito de primary key, ou chave primária, o foreign key e o Structured Query Language, ok? No próximo vídeo vamos então criar condições para podermos começar a estudar o ADO.NET e vamos com bastante calma para que não haja grandes confusões e não haja desistência a meio do caminho, porque, a sério, não é muito complexo trabalhar com este tipo de conceitos.